Boa tarde. Nessa aula, eu selecionei algumas questões da aula 41 e 42 da apostila 3, questões que falam sobre o equilíbrio iônico e também a questão da diluição desse meio ácido e desse meio básico, tá? Então vamos lá. Primeira questão, ele fala que a uma temperatura T graus Celsius, o ácido cianídrico, o HCN, que é um ácido fraco, tá? A gente vai conseguir determinar isso de forma quantitativa, apresenta Ka, então equilíbrio ácido, igual a 9 vezes 10 a menos 4, em uma solução de concentração igual a 1 mol por litro. Então a concentração inicial desse ácido cianídrico é de 1 mol por litro. E ele pede para determinar o grau de ionização. Então ele pede para determinar o seguinte: eu tenho um ácido cianídrico, que em meio aquoso ele libera H+, e o CN-. Inicialmente, esse ácido está numa concentração de 1 mol por litro e ele quer saber o quanto desse ácido ioniza. Então, quanto de H+ que eu vou encontrar no equilíbrio. Então, a primeira coisa que eu posso calcular é a concentração de H+ que eu encontro no equilíbrio, para depois determinar o grau de ionização. Né? Ionizou 5%, ionizou 4%. Então, vamos lá. Então, levando em conta que o equilíbrio ácido Ka vai ser a concentração do H+ e do CN- dividido pela concentração do ácido cianídrico. Então, ele dá o valor de Ka e o que a gente quer calcular é a concentração de H+, que vai ser igual à concentração de CN-, né? Porque é uma proporção de 1 para 1, de ácido para cianeto. E vamos considerar que no equilíbrio a concentração do ácido, do HCN não ionizado, vai ser igual a 1 mol por litro. Como ele é um ácido fraco, pouquíssimo H+ vai ser produzido. Então, no equilíbrio eu vou encontrar um valor muito próximo do valor inicial da concentração desse ácido. Então, por isso que eu não tenho que montar aquela tabela, tá, gente? Aquela tabela onde eu determino qual seria a situação da concentração no equilíbrio. Então, determino logo que não vai haver uma diminuição tão grande da concentração inicial do ácido cianídrico, do HCN. Então, 1 mol por litro. Gente, agora é só resolver essa expressão matemática. Né? Como a concentração de H+ e de CN- vai ser a mesma, então eu vou chamar isso aqui de x ao quadrado, que seria x vezes x. Isso vai gerar uma raiz quadrada de 9 vezes 10 a menos 4. Fatorando, eu teria uma raiz quadrada de 3 vezes 10 a menos 2. Então eu posso tirar isso da raiz e eu vou ter um valor, então, da concentração de H+ de 3 vezes 10 a menos 2. Realmente muito baixo, né? Qual a concentração inicial do ácido? 1 mol por litro. Quanto desse ácido ionizou? 3 vezes 10 a menos 2. Pronto, com essa informação, eu posso calcular o meu grau de ionização. 100% do meu ácido equivale a 1 mol. Então, quanto que eu tenho de ácido no início? 1 mol por litro. Se ocorresse uma ionização de 100%, quanto que eu teria de H+? 1 mol por litro. O quanto que eu obtive na prática? 3 vezes 10 a menos 2 mols por litro. Então, meu grau de ionização vai ser 3%. Realmente um ácido muito fraco. Tá, gente? Na questão 2, exatamente o contrário da questão 1. Ele fala que o ácido fluorídrico ele é um ácido fraco, né? Pois a 20 graus Celsius ele apresenta um grau de ionização igual a 0,002%. Então, um ácido até mais fraco do que o ácido cianídrico da questão anterior. E uma solução molar. Então,
em uma solução 1 molar de HF, apenas 0,02% ioniza. Nessas condições, determine a constante de ionização. Então, ele quer saber o Ka. Então, essa seria a expressão de ionização do HF. Então, 1 mol equivale a 100%, porque a minha solução inicial ela tinha 1 mol. E o quanto que ionizou? Essa quantidade. Então, o quanto que eu vou encontrar de H+ no equilíbrio? 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Novamente, como ele é um ácido fraco, eu posso considerar que a concentração de HF inicial vai ser praticamente igual à concentração de HF no equilíbrio. Então, eu posso considerar que no equilíbrio eu ainda tenho 1 mol por litro de HF. Né? Eu tenho menos, a gente sabe disso. Mas seria um valor muito próximo disso. Então, o Ka, concentração de H+, concentração de F-, dividido pela concentração de HF. Então, a concentração de H+, 2 vezes 10 a menos 5, foi o que eu calculei, que vai ser a mesma concentração do F-, dividido pela concentração inicial, que é 1 mol por litro. Então, meu Ka vai ser de 4 vezes 10 a menos 10. Tá? A questão 8, a gente vai tratar daquela autoionização da água. Lembra que a água ela se autoioniza liberando em meio aquoso H+ e OH-. Então, eu posso considerar que a água ela tem um caráter neutro, porque a quantidade de H+ é igual à quantidade de OH-. Tá? E o que a gente viu na aula passada foi o seguinte: foi possível calcular isso de forma empírica no laboratório e a gente chegou a um valor de 10 a menos 14, a concentração de H+ e de OH-, o produto da concentração de H+ e de OH-. Então, vamos lá. A questão pede para determinar a concentração de H+ e a concentração de OH- em uma solução de HCl 0,1 mols por litro, aonde a ionização vai ser de 100%, tá? E a concentração inicial do ácido é de 0,1 mols por litro. Já está aqui. Ele é um ácido forte, né, gente? 100% ionizado. Então, 0,1 mols por litro de HCl vai gerar no equilíbrio 0,1 mols por litro de H+, porque ele é um ácido forte, 100% ioniza. Sabendo que o produto da concentração de H+ e de OH- no meio aquoso é igual a 10 a menos 14, esse valor foi obtido de forma empírica. E já sabendo que o valor de H+ é igual a 10 a menos 1, né? 0,1, 10 a menos 1, então quanto que eu tenho de OH-? 10 a menos 13. Tá? Então essa é a concentração de OH-. Então, para determinar a concentração de H+ e de OH-, basta levar em conta a autoionização da água e qual seria a contribuição de H+ em um meio ácido e a contribuição de OH- em um meio básico. Nesse caso, eu tinha um meio ácido. Vamos pensar agora no ácido fraco, o ácido cianídrico, onde o grau de ionização dele foi igual a 1%. Galera, não fiquem questionando o grau de ionização de questões diferentes, porque lembra que o grau de ionização ele depende também do quanto de água que eu tenho, o quanto que aquele ácido está diluído. Então, na questão anterior, o grau de ionização do ácido cianídrico foi de 4%, porque eu vou levar em conta aquelas condições, aquela temperatura, aquele nível de concentração, tá? Então, lembra da lei de diluição. Então, para essa questão,
o grau de ionização do ácido cianídrico é igual a 1%. E a concentração inicial do ácido é 0,01 mols por litro. Então, o HCN, inicialmente presente em 0,01 mols por litro, apenas 1% ioniza. Então, para calcular o valor de H+, eu posso fazer uma regra de 3 ou simplesmente multiplicar a constante de ionização, o alfa, pela concentração molar, né? 0,01 vezes 0,01, que é a concentração inicial, eu tenho 10 a menos 4 mols por litro de H+. Então, essa é a concentração de H+. Qual seria a concentração de OH-? Só levar em conta a autoionização da água, onde o produto de H+ e de OH- vai ser igual a 10 a menos 14. Como já tenho 10 a menos 4 mols de H+, a concentração de OH- vai ser 10 a menos 10 mols por litro. Vamos pensar agora, ainda na questão 8, numa solução básica, tá? Lembrando o seguinte, características de ácidos. 100% do ácido ele é solúvel em água, mas nem todo ácido que solubilizou em água ele vai ionizar. Aí eu consigo calcular o grau de ionização. Nesse caso, não. Eu tenho uma base inorgânica. Então, NaOH. Toda base que dissolveu, ela certamente vai dissociar. Então, levando um alfa de 100%. 100% dele vai dissociar. Então, se eu tenho 0,2 mols por litro de hidróxido de sódio, eu vou encontrar 0,2 mols por litro de Na+, e 0,2 mols por litro de OH-. Então, levando em conta a autoionização da água, novamente. Então, qual vai ser a concentração de H+? 10 a menos 14 dividido pela concentração de OH-, que é 2 vezes 10 a menos 1. Então, isso seria meio, né? Isso daria 0,5 vezes 10 a menos 13, ou 5 vezes 10 a menos 14 mols por litro a concentração de H+, já que era uma base e o que eu determinei inicialmente foi a concentração de OH-. Galera, a amônia ela vai ser uma base particular, porque as bases inorgânicas elas 100% dissociam. Essa é a única base que tem um caráter covalente, que não tem um caráter iônico. Então, ele tem um grau de ionização, tá? Não é 100%. Nesse caso, ele falou que o alfa, o grau de ionização é só de 5%. Então, inicialmente, eu tenho 1 mol por litro de amônia e só 5% ioniza, né? A amônia reagindo com a água, ela forma o íon amônio e libera OH-. Qual vai ser a concentração de OH-? Vai ser o alfa vezes multiplicado pela concentração inicial, que é 0, que é 1 mol por litro. Então, isso vai dar uma concentração de 5 vezes 10 a menos 2 mols por litro. Tá? Eu passei de porcentagem para um valor absoluto. Tá? Tirei do valor relativo e passei para o valor absoluto. Então, 5% virou 0,05. Multiplicado pela concentração inicial. Então, 5 vezes 10 a menos 2 seria a concentração de OH-. Mesma coisa. Levando em conta a autoionização da água, a concentração de H+, vai ser 10 a menos 14, dividido pela concentração de OH-, que é 5 vezes 10 a menos 2. Isso dá um quinto, né, gente? 2 vezes 10 a menos 13 mols por litro é a concentração do H+. Então, gente, galera, é isso. Continue fazendo questões da apostila e na próxima aula eu faço uma seleção de algumas questões
adicionais, tá? Beijinho, até a próxima.